Eu já fui surpreendido por animal no meio da trilha. Já peguei neblina tão fechada que parecia que eu estava num quarto sem parede. Já dormi com o corpo todo molhado porque a lona rasgou. Mas isso que aconteceu, eu não sei explicar. Só sei que alguém me esperava. 2 dias depois, quando conseguiram me buscar, eu estava tremendo. Eu lembro que eu falei isso para o guarda na base, quando ele perguntou se podia ter sido algum invasor. Eu falei, não foi invasão de trilha, foi emboscada. Alguém armou aquilo para mim. E agora eu vou contar o que eu lembro, do começo. Era para ser uma missão de revisão. Eu faço isso toda vez que muda a temporada. Meu nome é Érico, tenho 38 anos e trabalho como guia há mais de 12. No sul do país, em trilha fechada fora de temporada, a gente tem que ir na frente, antes de abrir para o grupo. Confere ponto de risco, registra GPS, atualiza anotações. Eu saí com meu rádio, barraca leve, lanterna, fogareiro e água. Tudo certo. A previsão era uma noite só, naquela cordilheira ali do vale. O pessoal da base ficou avisado da minha rota, dos horários, tudo certinho. Eu costumo até gostar dessas revisões sozinho. É o momento de andar no meu ritmo, parar quando quiser, sentir o lugar de outro jeito. O tempo estava tranquilo, céu meio encoberto, mas sem sinal de chuva. A trilha estava silenciosa, só o barulho das folhas e, de vez em quando, uns pássaros. Nenhum animal maior cruzou meu caminho, nada fora do normal. O plano era dormir numa clareira que a gente costuma usar com os grupos. Cheguei lá por volta das 4 da tarde e assim que virei o último trecho da trilha, vi que já tinha uma barraca montada no lugar. Na hora, eu pensei que podia ser outro guia fazendo o mesmo trabalho. Acontece. Ou então alguém perdido que resolveu acampar ali, mas fui chegando perto e aí começou a estranheza. A lona da barraca estava limpa e seca. Não tinha nenhum sinal de terra nas hastes, como quando a gente monta depois de muita trilha. Parecia que tinha sido armada fazia pouco tempo. Chamei, tem alguém aí? Silêncio. Fui até o lado, bati palma. Nada. Rodeei devagar, olhei ao redor. Nenhuma pegada recente além das minhas. Nenhum barulho de galho, nem bicho, nem gente. Só o som do meu passo na folha molhada. Meu rádio não pegava mais. Tentei chamar a base. Não teve retorno. Isso já tinha acontecido antes, naquele ponto exato da clareira. Um ponto cego de sinal. Mas naquela hora, aquilo começou a me incomodar. Decidi que ia esperar até o fim da tarde. Se ninguém aparecesse, ia desmontar a barraca e ver se tinha algum bilhete, identificação, sei lá. Mas achei melhor não mexer em nada de imediato. Montei minha barraca a uns 15 metros dali. Deixei minhas coisas organizadas, acendi o fogareiro. Enquanto a água esquentava, fiquei observando. Nada. Já escurecendo, eu comendo um macarrão instantâneo ali sentado, vi uma luz dentro da barraca estranha. Fraca. Tipo a luz de celular. Uma piscada só. Eu fiquei olhando, tentando entender. Estava desligado até então. Depois, apagou de novo. Fiquei mais uns minutos encarando e nada mais aconteceu. Tentei não pensar. Me convenci que podia ser algum eletrônico com bateria fraca. Talvez um rádio despertando por algum motivo. Mas no fundo, eu já não estava bem. A madrugada foi longa. Por volta das 2 ouvi um barulho. Folhas, um passo só, leve. Peguei a lanterna sem acender. Saí de fininho descalço. Fui na direção da barraca estranha. Cheguei perto e percebi que o zíper estava entreaberto. Apontei a lanterna para dentro e acendi de uma vez. Tinha uma mochila preta, grande, bem embalada. Comida enlatada organizada num canto, uma garrafa de gás como a minha e um rádio, igual ao meu. Mesma marca, mesmo modelo. A parte mais bizarra é que ele estava ligado e no mesmo canal da central. Esse canal não é aberto, é da empresa. A gente só passa essa frequência para os guias. Ninguém de fora tem isso. Peguei a mochila, abri, tinha uma capa de chuva igual a da equipe e um envelope dobrado.
Dentro, uma folha impressa com uma foto minha. Era uma foto antiga, mas nítida. Eu estava com a camiseta da agência. Aquela foto tinha sido postada no Instagram da empresa há uns meses, quando a gente levou um grupo de escola, recortada certinho. Dava para ver até a tatuagem no meu braço. Na hora que vi aquilo, larguei tudo. Ouvi um galho quebrar do lado esquerdo da clareira. Desliguei a lanterna e corri. Entrei no mato sem olhar para trás. Fiquei deitado numa encosta, abaixado, segurando a respiração. O que me derrubou por dentro foi ouvir o zíper da minha barraca sendo aberto. E depois, mais nada. Eu fiquei ali abaixado por horas, sem saber se respirava ou se prendia o ar de vez. Tinha me encolhido atrás de uma formação de pedra coberta de musgo na encosta. Minha lanterna desligada, o rádio fora do bolso. Eu só pensava, se eu fizer barulho, acabou. Eu não dormi. Não sei nem explicar como meu corpo aguentou. Teve uma hora que minhas pernas tremiam tanto que eu comecei a pressionar uma contra a outra para tentar parar. A temperatura caiu e mesmo com o casaco eu estava gelado. O tempo passou muito devagar. Às vezes eu ouvia coisas, passos talvez, ou só o vento mexendo os galhos. Mas eu juro que teve uma hora, umas 3 da manhã, que eu ouvi alguém mexendo no meu fogareiro. O barulho do encaixe da válvula. E depois, silêncio de novo. Não sei dizer se era gente tentando me atrair ou se era algum bicho mesmo. Mas o que mais me travou foi o que veio depois. Alguém tossiu, baixo, curto, a uns 20 metros de onde eu estava. Não tinha como ser bicho. Não era tosse de garganta irritada. Era uma tosse abafada, como se a pessoa tentasse prender, mas escapasse. Eu encostei a cabeça na pedra e fiquei ali, com o olho fechado. Comecei a contar de trás para frente em voz baixa, no escuro. De 90 até 1, depois de novo, e de novo, até começar a clarear. O céu demorou uma eternidade para clarear. Quando começou a ficar cinza, eu não esperei o sol nascer. Peguei minha bússola, ajeitei a mochila e desci o vale pela encosta oposta a que eu tinha subido. Não usei a trilha. Fui pelo mato mesmo. Me arranhei todo. Me embolei em galho. Escorreguei 2 vezes, mas desci. O rádio só pegou sinal perto de uma bifurcação que leva para o refúgio antigo. A primeira voz que ouvi foi da central, perguntando o motivo do silêncio. Eu pedi resgate imediato. Falei que eu estava com a rota comprometida, que tinha risco de presença hostil. Não entrei em detalhe. Não dava para falar tudo ali. Só queria sair. Eles mandaram 2 rangers do parque junto com um dos chefes da agência. Me encontraram por volta das 9 da manhã, já num ponto onde o carro conseguia entrar. Eu estava imundo, sem comer, sem conseguir juntar pensamento. Só falava que precisava que alguém subisse comigo e visse o lugar. A gente chegou de volta na clareira pouco depois das 11. A primeira coisa que eu percebi foi que a barraca que estava montada tinha sumido. Não só ela. Sumiu tudo. Mochila, fogareiro, rádio. Tudo que eu tinha visto na noite anterior. Minha barraca estava ali, com o zíper aberto como eu deixei. Meus equipamentos espalhados. Alguém tinha revirado tudo. Os Rangers começaram a examinar o lugar. Pegaram estaca por estaca que ainda estava no chão. A lona deixou marca. A grama estava achatada. Tinha sinal de que algo pesado tinha ficado ali por várias horas. Encontraram também pedaços de fita isolante preta, igual a que a gente usa para reforçar a estrutura de acampamento. No chão, atrás da árvore onde eu deixei meu fogareiro, tinha uma marca circular, tipo de panela quente no mato, e cinza espalhada. Nada além disso. Não tinha pegada recente. Não tinha lixo. Não tinha rastro de direção. Os caras perguntavam se eu não tinha confundido alguma coisa. Mas não era confusão. Eu vi, eu mexi na mochila, eu li o meu nome ali, vi a minha foto. Aquilo estava preparado para mim. O ranger mais velho, que já trabalhou com resgate em floresta, virou para mim depois de 1 hora andando e falou: "Não parece improviso. Se alguém esperava por você, esse alguém conhece bem a área.
Sabia a hora certa de subir e de sumir. Foi a frase mais sincera que eu ouvi naquele dia. O relatório que saiu dias depois não dizia muita coisa. Atividade humana não identificada, evidência parcial de acampamento irregular, risco de segurança para guias em rotas isoladas. Nada além disso. Eu pedi transferência na mesma semana. Hoje só faço trilha com grupo, sempre com mais de um guia, e nunca mais pisei naquela clareira. A última coisa que me perguntaram foi se eu achava que era algum ex-funcionário da agência ou alguém com acesso interno, e eu não soube responder. Só sei que não era invasor, não era turista perdido, não era acidente, era alguém com meu mapa, meu horário e meu nome. Eu percebi tarde demais que ela não era cliente, era refém. Foi isso que eu falei quando liguei para a moça do centro, já com a mão tremendo no rádio. E eu me odeio por não ter percebido antes, porque os sinais estavam ali. Mas eu só fui entender quando já estava tudo quase acabando. Era uma terça, meio gelada, quase ninguém no parque. Eu estava de plantão no centro de visitantes e nem esperava chamada. Era início de semana. A maioria dos grupos agendados era para o sábado. Mas perto das 9, entrou uma reserva relâmpago no sistema. Nome de um cara, grupo de 2 pessoas, trilha curta, só de um dia. Parecia normal. E eu aceitei. Fui lá, botei o colete, peguei rádio, ficha de segurança, essas coisas de praxe. Eles chegaram uns 15 minutos depois. Um carro alugado, se não me engano. O homem desceu primeiro. Jeito simpático, sorrindo, elogiando o clima, perguntando da trilha. Nossa, que lugar incrível! A gente estava precisando de um respiro, né, amor? Foi isso que ele falou olhando para a mulher. E ela só assentiu com a cabeça. Sorriso de canto de boca, mas um olhar meio sem lugar. Eu reparei, claro. Mas tem gente mais calada, às vezes está cansada de viagem, não dá para julgar. A gente começou a trilha umas 9h30. Era a rota dos canyons, circuito fácil, visual bonito, coisa rápida. Fui explicando as plantas da região, as aves, a formação das pedras. Ele fazia perguntas o tempo todo do tipo: tem guarda nessa trilha? O parque é monitorado com câmeras? Achei que era curiosidade de turista, até porque ele disfarçava como quem estava só jogando papo. Só que teve uma hora que ele perguntou se outras pessoas poderiam se juntar ao grupo. E quando eu disse que sim, se chegassem visitantes avulsos, ele ficou meio tenso. Fez uma cara que não combinava com o clima leve de passeio. Será que dá para manter só nós 3? A gente está num momento mais íntimo, sabe? Ele disse, tentando rir. E eu só balancei a cabeça dizendo que tudo bem, dependendo do horário. A mulher seguia quieta. Não tirava foto, não olhava para o céu, não comentava nada. Sempre atrás, tipo 5 ou 6 passos. De vez em quando, tropeçava nas pedras. Nenhuma queixa, nada. E o jeito como ela andava, parecia alguém tentando ocupar o menor espaço possível. Na metade da trilha, tem um mirante. Lugar aberto, visual bonito. Dá para descansar um pouco. Foi lá que aconteceu a primeira coisa estranha de verdade. Enquanto eu falava do relevo, ela se aproximou. Baixinha, com a mão perto da cintura, como quem vai ajeitar o casaco. E ela deixou cair alguma coisa. Um papel meio amassado. Bateu no meu tênis. Antes que eu pegasse, ele voltou. Rápido demais. Pegou o bilhete com uma naturalidade ensaiada, tipo: opa, caiu isso aqui, amor. O clima ficou estranho. Eu tentei manter a postura de guia. Continuei a trilha como se nada tivesse acontecido. Mas meu coração já estava apertado. Era como se eu tivesse sido puxada para dentro de uma coisa que eu não entendia ainda, mas sabia que era errada. Lá pelas 11 e pouca, a gente fez outra pausa. Ele se afastou para tirar fotos com o celular, falando sobre ângulo, luz, não sei o quê. Foi quando ela chegou mais perto de mim de novo.
Não me olhou direto, mas falou, bem baixo. Se eu demorar para voltar, chame ajuda. Só isso, quase sem mexer a boca, e voltou a andar. Minha cabeça travou. Era como se meu cérebro tivesse ouvido outra coisa. Mas eu sabia o que ela disse. Era claro. E ao mesmo tempo, não era o tipo de coisa que você pode reagir de qualquer jeito. A gente ainda estava no meio da trilha. Eu não tinha sinal de celular ali, só rádio. E se ele percebesse alguma reação diferente minha, podia surtá-la ou fazer algo pior. Continuei andando, mas minhas pernas tremiam. Ele voltou logo depois, só que diferente, meio seco, parou de sorrir. Olhou para mim mais tempo do que o normal e perguntou, tá tudo bem aí, Marina? Foi a primeira vez que ele disse meu nome. E do jeito que ele falou, parecia ameaça. Eu sorri forçado, disse que sim, que só estava lembrando do tempo de volta. Ele assentiu, mas ficou do lado dela o tempo inteiro depois disso, andando quase colado. Parecia que tinha sentido o clima. Na parte final da trilha, quando eu sugeri cortar caminho por causa do tempo, ele ficou irritado. Disse que queria o percurso inteiro, que estava pagando e queria o passeio como foi prometido. E a mulher não falava nada, só andava, os braços soltos, mas os olhos sempre em mim. Era um olhar que pedia alguma coisa. Foi só no último trecho, quase chegando no estacionamento, que ela tropeçou de leve. Nada grave, mas quando ela fez isso, ela esbarrou em mim e o crachá que eu usava caiu. Me agachei para pegar e quando virei o verso, vi a escrita feita com caneta. Meu nome não é o que ele disse. A letra tremida, mas dava para entender. Aí eu entendi tudo. Ele voltou rápido e puxou o braço dela. Vamos, foi tudo que ele disse. E saiu andando com ela na frente. Foi nesse momento que eu levei a mão no rádio e chamei. Centro, confirmando o check-out do grupo 17. Repito, grupo 17 a caminho da saída. Esse era o código. Emergência, sem chamar a atenção. E dali para frente, as coisas começaram a acontecer muito rápido. Eu não lembro direito como foram os últimos minutos até o estacionamento. Só lembro da tensão no corpo. Como se qualquer coisa fora do Tom fosse explodir alguma coisa ali. Ele estava na frente com ela, segurando o braço dela firme demais. E eu atrás, com o rádio ainda na mão, esperando qualquer sinal do centro. Eu tentava não olhar muito, tentava respirar devagar. Só pensava numa coisa, que alguém já esteja se movendo lá fora. Que eles tenham entendido o código, que a portaria esteja pronta. A gente chegou no estacionamento e ele nem quis conversar. Agradeceu, mas com um tom que não combinava com o início do passeio. Disse que tinha sido ótimo, mas que estavam com pressa. E foi direto para o carro, abrindo a porta para ela, como se quisesse que aquilo acabasse logo. Ela entrou sem dizer uma palavra, nem olhou para trás. Eu fiquei parada, fingindo que estava organizando meus papéis. Olhava para a direção da portaria, que ficava mais à frente, no caminho de saída. Uns 2 minutos depois, ouvi o som de outro carro chegando. Era da segurança do parque. Mas eles vieram devagar, como se fossem só mais um visitante. Pararam na entrada. O casal passou por mim, deu seta, foi indo em direção à saída. E foi aí que vi o que eu precisava ver. O carro da PM encostando junto com os seguranças. O carro do casal foi parado bem ali, a uns 30 metros. Tudo aconteceu em silêncio. O guarda do parque foi falar com ele, pedindo o nome, checando dados da reserva como se fosse rotina. A mulher, nesse momento, abaixou a cabeça. Ficou imóvel. Eu não escutei o que disseram, mas vi a expressão dele mudando quando a PM se aproximou com a mão no coldre. Ele ficou tentando entender o que estava acontecendo. Falava alto, gesticulava. A mulher continuava imóvel, como se tivesse medo até de se mexer. Um dos policiais pediu que ela saísse do carro. E quando ela levantou, eu vi. A blusa dela estava com um rasgo perto da costela, pequeno, mas visível. Ela saiu devagar,
tremendo, e foi levada para perto do outro carro. Aí veio a confusão de verdade. Ele começou a gritar, dizia que ela era esposa dele, que estavam só viajando, que aquilo era um absurdo. Mas ninguém acreditou, nem precisava. No banco de trás do carro, encontraram uma bolsa com documentos falsos, umas correntes pequenas, fita adesiva. E foi aí que a coisa ganhou outro nome. Não era mais só um casal em trilha. Era sequestro, era violência, era outra coisa. Levaram ele algemado. Eu fiquei para dar depoimento, mas minha cabeça já estava longe. A mulher não falou comigo. Mas na hora que passou por mim, já no carro da PM, ela olhou pela janela. Foi rápido, mas eu senti que era um tipo de agradecimento. Ou talvez não fosse. Talvez fosse só alívio. Ela foi levada para o hospital depois. Estava em estado de choque. E segundo o pessoal do centro, o nome que ele usou para ela nem era dela mesmo. Ele estava foragido há anos por agressão e cárcere privado numa outra cidade. Mudou de nome, de estado, e ninguém mais tinha visto ela. Eu demorei para voltar a trabalhar depois daquele dia. Fiquei indo para o parque, mas evitava pegar trilha sozinha. Qualquer casal que chegava, eu já ficava atenta. Demorou muito para passar. O que mais me pesa até hoje é saber que ela tentou avisar antes. Primeiro com o bilhete, depois com aquela frase no mirante, por fim com o crachá. E eu demorei para ligar os pontos. Claro que tem gente que diz que eu fiz o certo, que agi na hora certa, que não dava para saber. Mas quando você está ali, cara a cara com uma pessoa que te olha pedindo socorro sem dizer nada e você não entende, isso fica de um jeito que pesa o corpo. Hoje, sempre que eu passo pelo início daquela trilha, eu olho para o chão. Sempre. No mesmo lugar onde ela deixou cair o papel. O papel que ele pegou antes de mim. E eu penso, se ele não tivesse voltado tão rápido, talvez tudo tivesse sido diferente. Ou talvez eu tivesse entendido antes. Talvez eu tivesse feito mais. Mas o que eu fiz foi só escutar quando ela falou baixinho. E isso já foi o suficiente para salvar a vida dela. Ainda assim, não passa um dia sem que eu escute de novo aquela frase. Se eu demorar para voltar, chame ajuda. Eu não vi ninguém, mas alguém queria que eu visse aquilo. Foi o que eu falei no relatório e repeti depois para o coordenador, quando ele me chamou na salinha. Ele perguntou se eu achava que era algum tipo de ameaça ou mensagem, e eu disse que não sei. Só sei que foi feito para ser visto. E a gente viu. Eu sou guia aqui no parque há uns 7 anos. Já passei por tudo quanto é tipo de grupo. Trilheiro experiente, casal com criança pequena, gente querendo só tirar foto com cachoeira ao fundo. Mas esse grupo específico era diferente. Não pelo grupo em si, mas pelo que aconteceu. Era um sábado de manhã. Céu cinza, temperatura boa para caminhada. Trilha sinalizada, 8 quilômetros ida e volta. Nível fácil, rota de observação de ave. Já conhecia de cor. Só que naquele dia tinha uma coisa errada. E eu só fui perceber quando já era tarde para fingir que não vi. O grupo era pequeno. 2 mulheres que sempre faziam caminhada ali, um casal jovem e um fotógrafo que queria registrar as bromélias do trecho sombreado. Tudo tranquilo. A gente passou do primeiro quilômetro sem nada fora do normal. Era final de semana, então eu esperava ver ao menos marcas de bota fresca de outros grupos, mas a trilha estava lisa, só com pegada de bicho. Ainda comentei isso em voz alta, e a moça do casal riu, falou que era sorte. Eu só balancei a cabeça. Na terceira curva, antes daquele trecho onde o som dos passarinhos costuma ser mais forte, o fotógrafo parou. Apontei para ele não sair da trilha, mas ele só virou a câmera e falou: "Vocês viram isso aqui? Era um montinho de pedra. Parecia simples, mas estava muito certinho. As pedras estavam empilhadas com precisão demais, uma em cima da outra, mesmo tamanho, e todas com um pedaço de fita vermelha no topo.
Fita daquelas fininhas, de marcar obra. Uma só já ia chamar a atenção. Mas o que pegou foi o alinhamento. A gente olhou para frente e tinha outra igual, alguns metros adiante. E mais outra, sempre do lado esquerdo. Falei que talvez fosse alguma marcação de topógrafo, mas não tinha nenhuma visita técnica marcada ali. Na dúvida, a gente seguiu, prestando mais atenção. A segunda parte da trilha é mais fechada, então o vento fazia as fitas balançarem. Era um barulho irritante, como se tivesse alguém cochichando baixinho no mato. A partir do 3º quilômetro, começaram a aparecer aos pares, um de cada lado da trilha, como se fossem pequenos portais, sempre com a mesma altura, mesma fita. Mas uma delas estava diferente. Era recente. A terra ainda úmida, pedra com cheiro forte, como se tivesse sido tirada do riacho minutos antes. O fotógrafo tirou foto. Eu não queria parar, então falei para andar em mais 500 metros e que a gente voltava. Ninguém reclamou, mas também ninguém olhava mais para o mato. Chegando perto do nosso ponto de retorno, onde tem uma bifurcação antiga que hoje está fechada, a gente viu um tótem maior. Esse era diferente. As pedras estavam organizadas em círculo e bem no meio tinha uma garrafa plástica de 2 litros, meio suja de terra. Dentro dava para ver um papel amassado. Eu devia ter deixado quieto, mas peguei. A tampa estava frouxa, como se tivesse sido colocada de qualquer jeito só para proteger o conteúdo. O papel estava úmido, manchado de barro, mas dava para ler uma parte. Estava escrito: "Não olhe para trás enquanto lê." Na hora eu travei. Fiquei com aquilo na mão, tentando entender se era uma brincadeira ou algum recado estranho. Foi a única hora em que o grupo ficou em silêncio absoluto. Nenhum som de passarinho, nenhuma folha mexendo, só o barulho das fitas, ainda mais alto. Pareciam mais próximas. Eu não tinha virado para trás ainda, nem eles. Quando eu virei, eu juro que os totens tinham mudado de lugar. Aqueles que a gente viu no caminho agora estavam mais próximos da gente, mais alinhados, mais altos, como se alguém tivesse mexido enquanto a gente estava distraído. Não vi pegada, não vi ninguém. O fotógrafo deu uma risadinha sem graça, tentando tirar o clima. Isso aí é instalação artística, pegadinha de artista. Tem gente que faz mesmo para provocar reflexão. Ninguém respondeu. Nem ele mesmo acreditava no que disse. Falei para voltarmos. Ninguém discutiu. Na volta passamos pelos mesmos totens, mas já com pressa. Um deles estava tombado, como se tivesse caído por causa do vento. Mas o chão em volta estava intacto. Nenhuma marca, nenhuma pedra solta. Só aquela sensação ruim. Chegando no início da trilha, me perguntaram se eu ia reportar. Disse que sim, e foi o que fiz. No relatório, coloquei tudo o que vimos. Mencionei a garrafa e anexei o papel. 2 dias depois, mandaram uma equipe de fiscalização no ponto exato. Não acharam nada, nem as pilhas de pedra, nem marca de solo, nem fita vermelha. Quando perguntei para o chefe o que ia ser feito, ele só respondeu: "Deixa quieto. Esse tipo de coisa aparece quando alguém quer ser visto. E vocês já viram. Eu nunca mais levei grupo nessa trilha. E quem passou por ela depois diz que sempre sente alguma coisa andando do lado direito, bem onde estavam as pedras." Quando a gente chegou de volta no centro de visitantes, eu entreguei o papel, a garrafa e comentei com a supervisora. Falei que era melhor registrar logo, porque eu não queria que parecesse omissão depois, caso alguém mais visse. Ela não entendeu direito o que eu quis dizer. Perguntou se a gente tinha achado lixo. Falei que não era lixo, era mensagem, feita para ser encontrada, feita para a gente. A reação do grupo foi estranha. Ninguém quis tomar café no refeitório. Ninguém comentou o passeio como geralmente comentam, nem elogio, nem crítica. Só foram embora, em silêncio, agradecendo rápido e olhando para o chão. No dia seguinte, recebi ligação do fotógrafo. Ele estava nervoso, perguntando se eu sabia quem mais tinha feito aquela trilha no fim de semana.
Disse que tinha tentado rever as fotos e algumas pareciam diferentes do que ele lembrava. Totens que ele jurava ter fotografado não estavam nas imagens, só o do círculo final. E mesmo esse, na foto, parecia menor do que era ao vivo. Falei para ele mandar as imagens para a equipe de fiscalização. Ele disse que preferia apagar, que não estava se sentindo bem com aquilo, e desligou. A moça do casal também entrou em contato, não comigo direto, mas com a ouvidoria do parque. Deixou um relato anônimo dizendo que passou mal dias depois da trilha, teve pesadelo e que toda vez que lembrava do passeio, sentia como se tivesse esquecido alguma coisa importante. Como se tivesse deixado algo no caminho. Eu entendo ela, porque depois que tudo passou, o que mais me marcou não foi o que a gente viu, foi a sensação de que tinha alguém esperando a gente, não para atacar, nem para se mostrar, mas para ser percebido. Sabe quando você tem certeza de que está sendo observado, mas não consegue provar, não é barulho, não é sombra, não é vulto, é só uma presença, firme, silenciosa. Foi isso que eu senti. E o pior, parecia que quem fez aquilo sabia o tempo exato que a gente ia passar. Os montes novos, a terra ainda molhada, as fitas, a garrafa bem no ponto em que a gente ia parar. O chefe do parque me chamou 2 dias depois, quando a equipe voltou da vistoria. Disse que não encontraram nada, nenhuma pedra fora do lugar, nenhuma fita vermelha, nenhuma marca de pegada estranha, nem sinal de que a trilha tinha sido alterada. Mostrei o local exato no mapa. Um trecho que eu conheço como a palma da mão. Um pedaço de mata com árvores mais velhas e umidade constante. Não tem como alguém ter desmontado tudo em tão pouco tempo sem deixar rastro. A resposta que recebi foi: você fez certo em relatar, mas não precisa ir mais fundo. Esse tipo de coisa aparece quando alguém quer ser visto. E nesse caso, já foi visto. Fiquei quieto, mas confesso que essa resposta me incomodou mais do que me acalmou. Depois daquele dia, comecei a prestar mais atenção em detalhes que antes eu ignorava. Uma semana depois, guiando outro grupo em trilha vizinha, uma das visitantes comentou que sentia que alguém andava ao lado dela. Que, toda vez que olhava para o lado direito, tinha a impressão de que algo tinha se mexido, mas nunca via nada. Eu não falei nada, mas era o mesmo lado onde estavam os totens. O mesmo lado em que eu também não gosto mais de olhar quando passo por ali. Passei a evitar certas rotas. Dei preferência para grupos maiores, rotas mais abertas, trilhas com vegetação baixa. Até hoje não sei o que era aquilo, se era só um aviso, um recado, um ritual de alguém. Mas o jeito como foi feito, a precisão, o tempo, não era improviso, não era acaso. E o mais estranho, nenhuma das outras equipes relatou algo parecido. Nenhum outro grupo mencionou montes de pedra, ou fita vermelha, ou garrafa. É como se aquilo tivesse sido feito só pra gente, só para aquela manhã, e depois apagado. Às vezes eu fico pensando se a gente não chegou cedo demais, num lugar onde não devia estar, ou tarde demais, depois de algo que já tinha acontecido. Porque tudo ali parecia posicionado. Não era arte. Não era brincadeira, era comunicação. E quem quer se comunicar sem aparecer já sabe o que faz medo. Os olhos podem até não ver, mas o corpo sente. Desde aquele dia, eu nunca mais encostei em nada que estivesse fora do lugar numa trilha. Nem uma pedra solta, nem um bilhete, nem uma garrafa. Tem coisa que é melhor não abrir. Porque não foi feita para ser entendida. Foi feita só para você saber que tem alguém ali. E a frase no papel: não olhe para trás enquanto lê. Aquilo não era um susto. Era uma instrução. De alguém que sabia onde a gente estava e o que ia fazer. A trilha ainda é a mesma. As árvores, as curvas, o som dos bichos. Mas desde aquele dia, todo mundo que vai comigo jura que sente alguém andando junto. Do lado direito, onde estavam as pedras.
Foi culpa minha. Eu devia ter confiado nos meus olhos. O guia falou isso com a voz meio apagada, ainda com as mãos tremendo, enquanto a equipe de resgate ajeitava os equipamentos no chão atrás da base. Ele não queria água, não queria deitar, não queria nada. Só repetia aquilo. O rosto dele estava queimado de sol, mas o olhar parecia de quem tinha voltado de outro lugar. Quando perguntaram o que exatamente tinha acontecido, ele demorou para falar. Só depois de baixar a cabeça e encostar os cotovelos nos joelhos é que começou. Disse que a trilha era nova, mapeada fazia pouco tempo por um colega da mesma associação. Uma reserva de montanha pouco explorada, área protegida, com acesso controlado. Ele tinha feito 2 trilhas na região antes, mas essa era a primeira vez que levava grupo por esse caminho. Naquele dia, o tempo estava bom. Céu limpo, sem previsão de mudança. Um casal jovem, animado, e um senhor fotógrafo que parecia conhecer bem trilhas daquele tipo. Estava tudo certo. O clima do grupo era leve, conversas tranquilas, passos sincronizados. O guia estava confiante. Ele tinha os mapas impressos, o GPS de apoio e rádio, como sempre. Nas primeiras horas, tudo correu bem. O casal ia trocando risadas baixas e o senhor tirava fotos de troncos cobertos de musgo. O guia foi explicando umas formações rochosas, mostrando pontos de referência, falando dos animais da região. A trilha era bem demarcada no início. O chão seco, as árvores espaçadas, visibilidade boa, tudo como deveria ser. A confusão começou depois do segundo marco, numa parte mais funda da mata. O mapa indicava uma bifurcação logo após uma pedra grande, que seria o ponto de início do retorno. Mas a tal bifurcação simplesmente não existia. Ele parou, olhou o mapa, olhou o chão. Nada, nenhum desvio, nenhuma trilha à direita como estava marcado. Na hora, ele pensou em voltar até o último marco e refazer o trecho, mas a descida marcada no mapa parecia ser mais direta. Seguir reto economizaria quase 1 hora. Ele pensou nisso. Calculou o tempo à luz do dia. Confiou no mapa. Disse que ali deveria ter alguma trilha apagada, que a vegetação podia ter crescido, algo assim. E seguiu. O casal não questionou. O fotógrafo também não. Ninguém achou que havia motivo para preocupação. Só que o terreno começou a mudar rápido. Primeiro ficaram mais apertados entre as árvores. Depois vieram uns trechos com erosão, barrancos, raízes soltas. O guia dizia que estava tudo sob controle, que devia ser mesmo aquele caminho, só um pouco mais fechado. Mas o rádio começou a falhar. O barulho das folhas ficava abafado, como se o som não se espalhasse direito. Foi ali que o idoso escorregou. Tentou apoiar o pé para contornar uma curva de barranco. Mas a terra cedeu de leve e ele caiu sentando, escorando mal o braço. O barulho foi seco e a dor veio na hora. Ele tentou levantar, mas o braço não firmava. O casal correu, o guia também. Ele tentou acalmar todo mundo, mas dava para ver que o fotógrafo estava com dor forte. A expressão dele mudou, ficou pálida. Foi quando o guia percebeu que estavam fora da área segura. O GPS mostrava coordenadas estranhas fora do perímetro autorizado da trilha. O lugar onde estavam não batia com nada no mapa impresso. Ele sentou, puxou o rádio, tentou de novo. Nada. Só chiado. O casal estava assustado. O guia mandou os dois ficarem juntos com o fotógrafo e subiu um trecho para tentar pegar sinal mais limpo. Quase escorregou também. O chão era instável, molhado. Mesmo sem chuva, dava para sentir umidade no ar. O céu, que estava limpo de manhã, agora começava a fechar. Nenhuma nuvem carregada, mas a luz já não era a mesma. Parecia fim de tarde. Ele parou, olhou o GPS de novo, voltou para o ponto anterior no mapa e só então viu o que parecia um erro. Um traço apagado, uma trilha que devia ter sido removida. Mas ainda estava ali, mal marcada. Parecia uma sobreposição. E veio uma lembrança, uma conversa com um colega que mapeou aquela área semanas antes.
Ele tinha mencionado que um trecho antigo havia sido interditado depois de um acidente, mas que talvez desse para aproveitar parte da descida. Talvez, se alguém refizesse o mapeamento. Na hora ele não deu muita bola, mas agora, vendo aquilo no mapa, entendeu. Era o mesmo trecho. O colega não tinha removido, tinha só apagado mal, ou fingido que tinha esquecido. E ali estavam eles, no meio de um caminho que não deveria existir mais. A dor foi piorando. O fotógrafo começou a suar frio, mesmo com o tempo mais fresco. Ficava com os olhos fechados, gemendo baixo. A respiração dele começou a mudar, dando umas pausas longas. Dava para ver que o braço não estava só machucado. Tinha alguma coisa errada de verdade ali. O casal começou a se desesperar. A mulher tentou ligar do próprio celular, mesmo sem sinal. O rapaz tentava segurar o fotógrafo, ajeitar a mochila como travesseiro, mas dava para ver que estava perdido. O guia tentava manter o controle, mas já tinha entendido que não ia ter jeito fácil. Eles tinham saído da trilha oficial. Não tinha ponto de apoio por perto. O rádio não dava mais retorno. E o céu agora estava fechado de vez. As folhas das árvores balançavam devagar, mas o barulho do vento parecia abafado. Tudo em volta estava meio cinza, meio opaco. Era difícil até saber que horas eram. Ele voltou a subir outro trecho, tentando alcançar um ponto mais alto. A cada passo, escorregava um pouco. A bota afundava. O chão estava fofo, instável, e não tinha sinal de nada, só mato fechado. Quando voltou para o grupo, viu o fotógrafo falando umas coisas desconexas. O casal disse que ele tinha começado a delirar. Estava chamando o nome de uma mulher, talvez a filha. Repetia que precisava entregar o cartão de memória, que as fotos não podiam se perder. O guia se ajoelhou, tentou conversar com ele, mas era como se o homem estivesse em outro lugar. Nesse momento, o guia entendeu que não dava mais para esperar. Ele escreveu num papel o ponto exato onde estavam, com o máximo de coordenadas que conseguiu do GPS. Dobrou, colocou num saco plástico e entregou para o rapaz do casal. Disse que ele ia ter que voltar até o último marco da trilha sozinho e entregar isso na portaria da reserva, que era para pedir socorro, mas manter a calma. O rapaz ficou branco. Disse que não ia deixar a namorada ali, que não queria se separar, mas o guia foi firme. Disse que ela ia ficar bem, que o importante agora era buscar ajuda, que não era para correr, era para andar rápido e prestar atenção, e avisar que era caso urgente. O rapaz foi. Antes de sumir na trilha, olhou para trás com uma cara que ninguém esqueceu. O guia sentou do lado do fotógrafo, tentou cobrir ele com uma manta térmica. Falava coisas como, vai dar certo, já estão vindo, mas não sabia se era para ele ou para si mesmo. Passaram mais de 2 horas assim. A mulher ficou o tempo todo em silêncio. Só olhava para o mato com os olhos arregalados. Em certo momento, ela perguntou se iam conseguir sair dali antes de anoitecer. O guia olhou para o céu e não respondeu. Quando finalmente ouviram vozes distantes, foi como um fio de ar entrando. Mas ainda demorou mais de 20 minutos até a primeira equipe alcançar eles. E mais tempo ainda até montarem o sistema de evacuação. O fotógrafo já estava quase inconsciente. A pressão dele tinha caído muito. O braço estava com inchaço estranho. Fratura exposta interna, disseram depois. Precisava de cirurgia urgente. Eles foram resgatados um por um. O guia ficou por último. Quando o helicóptero pousou, ele ficou calado. Só entregou os equipamentos, pegou a mochila e entrou. O fotógrafo sobreviveu, mas teve complicações. Depois de semanas internado, saiu com sequelas. O braço não voltou ao normal. Não conseguia mais segurar câmera com firmeza. Teve que abandonar os trabalhos profissionais. O guia foi chamado para prestar esclarecimentos. Entregou tudo. O mapa, o GPS, as anotações, contou da conversa com o colega, explicou onde exatamente tinham se perdido. Ninguém acusou ele de nada diretamente. Mas também ninguém defendeu. A autorização dele foi suspensa.
Depois, exonerada. Ele não discutiu. Dias depois, voltou na trilha sozinho. Estava nublado de novo. Fez o mesmo caminho com mais calma. Levava o mapa na mão, mas agora não confiava mais. Só seguia o que lembrava com o corpo. Foi até o ponto exato onde tudo começou a dar errado. Subiu mais um trecho e começou a procurar nos arredores. Vasculhou atrás das pedras, entre os galhos, até achar. Era um marco de interdição, meio enterrado, coberto por folhas e musgo, quase invisível. Mas estava lá, um pedaço de madeira com tinta desbotada. Ainda dava para ler a inscrição cortada. Acesso desativa, em abril de 2020. Ficou olhando aquilo por um tempo. Depois abaixou, limpou com a mão e disse só isso. Foi aqui. E ficou quieto por uns bons minutos. Ninguém nunca mais viu ele guiar nenhum grupo depois disso.